Boa noite, pessoal. Tudo bem? A gente voltando a nos reunir aqui presencialmente, né? Depois de um bom período apenas aí pela internet. E eu pela primeira vez apresentando uma palestra também presencialmente. Espero que todos vocês gostem, que dê tudo certo. Eu vou continuar a leitura do livro Boa Nova. Eu vou falar do capítulo 26, que é a negação de Pedro. Pedro, que foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus, que era também um dos mais velhos, estava sempre muito presente junto a Jesus, e era um homem simples, porém era um homem bastante comunicativo e tinha uma opinião também bastante formada sobre tudo que ele pensava, né? Para a gente contextualizar um pouco esse capítulo, no anterior, que é da última ceia, os discípulos de Jesus estão conversando e dizendo um para o outro qual seria o maior deles, né? Qual que faria os maiores milagres e tudo mais. E Jesus está olhando aquilo e ele fica um pouco triste, né? É claro, tudo que ele está tentando ensinar para eles. Então ele vai se levantar, vai tirar a sua túnica, colocar uma toalha em volta da cintura, pegar um jarro de águas perfumadas, se ajoelhar e começar a lavar os pés dos discípulos. Pedro, naquele momento, não gosta muito. Ele diz: os meus pés você não vai lavar. E na opinião dele, era como se os outros discípulos estivessem desrespeitando Jesus, né? Só que nessa hora, ele não só diz isso, mas ele lança aquele olhar, né? Que quando a gente olha para alguém meio assim, né? Mas sério mesmo? Você vai fazer isso? E Jesus diz para ele, né? Pedro, Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que sem o meu auxílio não participarás com o meu espírito nas alegrias supremas da redenção. Quer dizer, que, principalmente esse finalzinho, né? Nenhum de nós é melhor que ninguém. Nós não somos melhores. E Jesus está querendo dizer para Pedro: você não é melhor que eles. E eu acho que isso a gente tem que trazer para a nossa vida agora, né, para o nosso contexto agora de vida. Nós não somos melhores que ninguém. E nós precisamos um dos outros para nos melhorarmos, né? Sem a ajuda das pessoas, das outras pessoas, sem a convivência, com tudo que nós passamos juntos, nós não vamos aprender nada, nós não vamos evoluir. E nós precisamos também, isso a todo momento, também da colaboração de Deus, de Jesus, né? Que mesmo nos momentos em que nós dizemos: eu não acredito, eu já não acredito mais em Deus, eu não acredito em Jesus, está tudo errado da minha vida, Ele está ali, né? Está carregando a gente nesses momentos, na verdade. Ele acredita muito na gente o tempo todo. Então, o Jesus quis dizer isso para Pedro, né? E eu acho que em muitos momentos da nossa vida, nós agimos como Pedro. Nós olhamos para as outras pessoas como se nós fôssemos superiores a elas. Começando pelo nosso convívio, eu acho que dentro da nossa casa, que é o primeiro convívio, e eu penso que um dos mais importantes que nós temos como missão, porque são aquelas pessoas, aqueles espíritos, né, se eles são tão próximos, é porque é para a gente dividir uma vida, né? Então eu penso, né, que esse respeito, ele tem que começar em casa. Então, os pais, quando eles se respeitam, eles vão passar este respeito para os filhos deles, porque respeito é uma coisa que você aprende. É muito diferente de você ter medo de alguém, né? É respeitar aquela pessoa. Então, dentro da sua casa, você vai começar a aprender a respeitar as opiniões, as diferenças que cada um tem, modos de agir diferente, sabe? Então, assim,
você aprende com os teus pais, é tudo um ciclo, né? Porque você vai levar aquilo depois para a sua vida, para a escola, para o seu trabalho, para o convívio social, em tudo que você faz na sua vida, que é aquele respeito que você aprende ali dentro da sua casa. Mas muitas vezes nós agimos como Pedro, olhamos as pessoas assim, né? A pessoa está fazendo alguma coisa, você já está dando aquele olhar, você não precisa falar, né? A gente julga com o olhar das pessoas, né? E isso acontece dentro das religiões que nós seguimos. Independente de nós sermos espíritas, católicos, judeus, umbandistas, enfim, não independe da nossa religião. Muitas vezes você está lá assistindo uma palestra, na tua cabeça, termina a palestra e fala, eu faria melhor. Por que falou isso, hein? Olha ali para você ver. Ou você está participando de um estudo e você fica com aquela ideia de superioridade em relação ao outro, né? Eu sei mais, olha, nossa, eu falaria melhor. Ou você vai participar de um trabalho social e você também sempre está com aquele olhar de superioridade, de julgamento em relação ao que as outras pessoas estão fazendo. Então, assim, eu acho que todos nós, eu acho que esse capítulo é muito interessante e, pelo menos para mim, ele foi muito interessante porque todos nós somos Pedro em muitos momentos da nossa vida, se a gente não tomar cuidado em todos os dias da nossa vida. Então, assim, eu acho que é muito importante você, todos os dias, ao deitar na sua cama, fazer a sua autoavaliação, né? O que eu fiz hoje? Hoje eu agi como Pedro, hein? Mas não é só pensar, nossa, eu agi. É você vigiar e orar, né? Então, você tentar ir mudando isso em você. Você tentar se tornar uma pessoa que não tem tanto esse olhar de julgamento. Porque isso eu acho que meio que faz parte da gente, só vai ser perdido a partir do momento que a gente for evoluindo mesmo, como espírito, como ser humano. Então, você aprender a olhar o outro. Então, é muito importante você... E eu acho que muitas vezes na vida, nós não percebemos que nós estamos sendo Pedro, agindo como Pedro. A gente acha que tem razão. Todos nós devemos conviver com alguém que age assim o tempo todo e acha que não faz isso, né? Então, assim, o importante é você se avaliar. Eu estou agindo assim, então eu não vou mais agir assim, porque eu não quero que ninguém aja assim comigo, né? Sempre esteja me olhando como se eu estivesse fazendo tudo errado, né? Nada tivesse certo. Mas Pedro, ele vai escutar, né? Jesus vai falar para ele, Pedro, você não pode agir assim, vai dar uma acalmadinha, e o texto diz aqui, né? Que naquele momento, o Pedro se aquieta, fazendo calar a sua voz de generosidade quase infantil. Essa generosidade quase infantil, no meu entendimento, que eu entendi, é que Pedro ainda tinha um longo caminho de aprendizado pela frente. Assim como uma criança, né? Que quando é bem pequenininha não sabe nada ainda, tem muito pouco conhecimento, vai crescendo, virando adolescente, virando adulto. Pedro ia passar por todas essas etapas. E Jesus diz aquilo para ele, muito ciente, né, de que logo Pedro ia passar por esse ensinamento, que ia trazer muito conhecimento para ele e muito avanço, né? Pedro iria mudar muito depois daquilo. E nós também, nessa questão, eu acho que nós temos que, principalmente nós que somos espíritas, sabermos, né, que todas as lições que nós aprendemos, elas são contínuas, né, gente? Elas não têm fim com a nossa morte. O nosso corpo físico, ele vai morrer, mas tudo que nós aprendermos, nós vamos levar aí pela eternidade, né? E eu acho muito bonito isso, porque é uma oportunidade que Deus nos dá, né? Ele nunca corta, ele nunca cessa, você não tem mais chance, acabou. E nós sempre temos a chance de estarmos tentando nos melhorar e essa oportunidade. O texto ele vai continuar dizendo que, terminada a lição, e quando a gente lê lá no texto, depois quem não tiver lido ainda o texto, leia ele, porque eu acho que também todo mundo pode tirar uma interpretação diferente, né? Ou outras interpretações. Mas o texto deixa claro que Jesus lavar os pés dos seus discípulos foi um ensinamento.
como um ensinamento como Jesus estava o tempo todo, né, ensinando para aqueles homens, para aquelas mulheres que estavam acompanhando ele, para os seus discípulos. E o ensinamento que a gente pode tirar daquela atitude é um ensinamento de humildade, de amor ao próximo, de se colocar no mesmo patamar de todos. Todos nós estamos no mesmo patamar, ninguém é melhor, ninguém é superior a ninguém. E Jesus quis mostrar isso para eles, né? Depois que Jesus se senta à mesa, depois de ter lavado os pés dos seus discípulos, ele fica um pouco pensativo. E Jesus fica pensativo porque ele já está ciente das coisas que iriam acontecer com ele. Estava se aproximando o final da história, entre aspas, de Jesus aqui na Terra, né? E ele já era bem ciente disso. E ele vai sentenciar uma coisa aos seus discípulos. Ele vai dizer para eles: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. É natural, porquanto ainda não estáis preparados senão para aprender. Eu acho muito importante, só dar uma paradinha aqui para fazer um comentário. Os discípulos estavam aqui para aprender, assim como nós hoje estamos aqui para aprender. E muitas vezes a gente pode olhar para eles e falar assim: nossa, mas eles eram discípulos de Jesus. Um negou, os outros saíram correndo, o outro traiu, o outro disse que só acredita vendo. Mas eles estavam num processo de aprendizagem e eles aprenderam muita coisa, né? Voltando aqui para o texto, Jesus continua: antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Eu acho que esse ensinamento, a gente ouve o tempo todo e às vezes a gente tem que parar e pensar: amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Eu vou te amar independente de quem você seja, independente do que você seja, né? Você é bom, se você é mau, se você é negro, branco, chinês, coreano, tanto faz, eu vou te amar. Então eu acho que é muito importante, porque muitas vezes a gente coloca o amor sob uma medida, né? Eu vou te amar se você fizer tal coisa. Se você age assim, eu te amo. Se você não age assim, eu já não te amo mais. E Jesus deixa muito claro aqui, né? Amar como Ele nos ama, né? E Ele nos ama mesmo a gente tendo tantos defeitos. Jesus continua: que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas pela boa disposição do sacrifício. Ele já tinha dado o ensinamento lá, né? Mostrando para eles, né? E aqui ele dá mais uma dicasinha, uma cutucadinha. Não é para vocês ficarem aí pensando que é para vocês serem os maiorais. Não, é para seguir o que eu estou falando, gente. E se a gente for analisar essa situação de Jesus naquele momento, Jesus que é um Cristo, um espírito do mais alto grau de superioridade espiritual, ele estava ciente do que ele ia passar e ele não passa por tudo aquilo porque ele tinha que passar, né? Ele já não tem que reencarnar, ele não tem que passar por nada disso. Ele passa por todas aquelas provações, humilhações, para poder nos passar uma mensagem, para poder nos ensinar algo. Então eu acho muito bonito isso, porque ele faz por amor. Quando ele fala então que é para a gente amar como ele nos amou, ele faz uma coisa que assim, nós ainda eu acho que não temos capacidade, porque nós não fazemos nada que pareça que vá nos humilhar, que vá nos rebaixar. E Jesus passa por tudo aquilo, o espírito mais puro que já pisou nessa terra, que já passou por aquilo, por aqui, ele é humilhado para que a gente possa tirar uma lição
aprender alguma coisa com o ensinamento dele. Pedro está só prestando muita atenção em Jesus, ele era, né, assim, né, ele sempre estava ali, muito ligado no que Jesus falava, e ele percebe, né, já é uma segunda vez que Jesus está falando, né, que vai para algum lugar, e ele fala assim, Bob, leva com você, eu quero ir para esse lugar também, né. Só que Jesus diz para ele, né, você ainda não te encontras preparado para seguir-me, o testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Quer dizer, Jesus ele está falando a todo momento, né, para aquelas pessoas que o seguem, para os discípulos, ele fala para nós a todo momento na mensagem que ele nos deixou também, que nós temos que ter muitas conquistas, mas a gente tem que entender que essas conquistas elas não são troféus, a gente tem que entender que essas conquistas elas não são ganhos materiais, as pessoas muitas vezes confundem, né? Isso são conquistas espirituais, né? São conquistas morais que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida e da nossa existência, né? Porém, Simão, que ainda não entende, como todos os outros discípulos e pessoas que acompanhavam Jesus, e eu acho que a gente pode dizer que as pessoas ainda não entendem exatamente o que isso quer dizer. Ele não entendia esse sacrifício, né? Então ele diz para Jesus, mas você não confia em mim, né? Será que Jesus não confia nele? Ele até diz, eu daria minha vida por você. Então Jesus diz para Pedro que as suas inquietações se fazem credoras de novos ensinamentos e que a experiência o ensinará. Nós, assim como Pedro, temos muitas dúvidas, muitas inquietações dentro da nossa alma o tempo todo. Eu acho que a gente fica meio que flutuando entre estou mais bem aqui agora, estou conseguindo entender mais, agora estou menos. E a gente tem, né, um amigo, um companheiro que é o tempo. Então, por que Pedro não teria esse tempo para entender todas as suas dúvidas e tirar todas as inquietações que ele tinha no seu coração? Ele também teria esse tempo. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que Pedro logo mais encontraria a resposta de tantas dúvidas e inquietações. Passa um pouco de tempo, eles não estão mais discutindo tanto sobre esse assunto, e Jesus vai dizer para ele, Pedro, te afirmo que esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí Pedro fica, né? Que eu? Não, é outro discípulo, não pode ser eu, não sou eu, é outro discípulo, eu não vou fazer isso não. Fica indignado, né, com Jesus. Jesus vai dizer para ele, não, eu não estou dizendo que você é ingrato, eu não estou dizendo que você é ingrato a todas as lições que você está aprendendo. E aí ele diz, porém nessa noite você aprenderá. E eu achei essa frase que eu não quero me esquecer dela jamais, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. E eu acho que muitas vezes, e a gente pode pegar a frase como padrão quando a gente for julgar alguém, quando a gente for, a pessoa cometeu algum deslize na vida, caiu por alguma razão, a gente se lembrar que a fragilidade, né, nós somos muito frágeis, nós temos muitos medos, ela é muito mais, o homem é muito mais frágil do que perverso. Eu acho que muitas vezes, é claro que existem pessoas perversas, mas muitas vezes as pessoas são mais frágeis do que perversas. Passa mais um pouquinho de tempo e vai acontecer o que Jesus já está sabendo, né, que vai acontecer. Vão chegar os servos dos sumos sacerdotes para poder prender Jesus. E aí essa cena todos nós, desde pequenininhos, já conhecemos, né? Judas vai chegar, vai dar um beijinho,
para saberem quem era Jesus. O que acontece nesse momento daquele tumulto? Logo Pedro desembainha uma espada, né, e sai atacando os servos, né, do sumo sacerdote, arranca a orelha de um deles, né? E aí Jesus, opa, parou tudo, hein? Não é isso que ele está ensinando, né? E aí ele é muito enfático e vai dizer para Pedro: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Jesus deixa muito claro naquele momento que tudo que nós fazemos, nós vamos ter que prestar contas. Ele faltou dizer para Pedro: você cortou a orelha, vão cortar a tua orelha logo depois. Foi mais ou menos isso, né? É lógico que a gente não pode levar isso ao pé da letra, não é que você cortou a orelha de alguém, na outra vida vão cortar a tua orelha, né? Mas você vai ter que prestar conta dos teus atos. Naquele momento, Jesus poderia ter impedido a sua prisão? Podia, claro, gente. Ele é o Cristo, né? Podia ter levitado, ele podia ter desaparecido, ele poderia ter feito todo mundo desaparecer, mas ele tem uma missão a ser cumprida, e ele vai cumprir a missão dele, ele é ciente da missão, da importância da missão dele, então ele vai cumprir com a missão dele. Os seus discípulos não entendem isso, porque ele vai se entregar humildemente. Ele diz para todos eles: calma, né? Principalmente para Pedro, que fica muito nervoso, e ele vai ser preso. Naquele momento da prisão de Jesus, os discípulos vai cada um para um lado, sai tudo correndo. Ficam João e Pedro, acompanhando bem de longe, né, também. E durante essa travessia da prisão, eles vão ouvir muitos insultos, né, contra Jesus, vão dizer que Jesus é feiticeiro, vão dizer que Jesus é herege, eles vão ficando meio com medo, né? Pedro já começa: esse negócio aqui não tá bom para a gente, hein? João deixa Pedro, vai atrás de Maria, mãe de Jesus, para dizer para ela dos últimos acontecimentos, e Pedro fica, ele pensa assim: bom, eu não conheço muita gente, mas vai que eu consigo fazer alguma coisa, né, por Jesus. E fica ali, tá? Ele está com um pouco de medo, mas ele fica, porque ali já está um clima de muita hostilidade contra Jesus e contra todo mundo que seguia Jesus. Então, naquele momento, vai acontecer o primeiro questionamento. Vão perguntar para Pedro: não és tu um dos companheiros deste homem? E ele rapidinho responde: estás enganado, não sou eu. Mas só que assim, ele tenta se convencer, sabe? Quando a gente faz uma coisa errada e a gente fala assim: não, mas eu fiz por tal coisa, né? Ele pensa assim: bom, eu fiz porque minha família vai ficar em risco, né? Esse povo aqui quer matar todo mundo. E se eu for preso, não vou poder fazer nada por Jesus. E fica, a gente quando faz alguma coisa assim, a gente também se dá uma desculpa, né? Aí eu fiz porque, você pensou, vai lá em casa, vai acontecer tal coisa. Aí eu fiz. Tudo bem, né? Ele tentou se enganar, a gente também tenta se enganar tantas vezes, né? Só que aí vai acontecer a segunda vez, né? Ele vai ser questionado pela segunda vez. Então vieste socorrer do teu mestre? E ele rapidinho: que mestre? Nunca fui discípulo desse homem. Logo Pedro, né? Que sempre estava lá, presente, juntinho com Jesus. Aí eu acho que ele já não pensou nem nada, ele já nem pensou assim: vou arrumar uma desculpa para me ter falado isso. Ele já começou a ficar um abatimento dentro dele. Ele dá uma afastadinha do pessoal, tem um fogo ali, o pessoal tomando um vinho. De repente alguém aponta o dedo e fala assim: não é esse aqui não, que atacou a gente com a espada, arrancou a orelha do outro lá? Aí ele correndo, né? Estás enganado, amigo. Nesse momento, que ele nega pela terceira vez, os galos da vizinhança toda cantam estridentemente. Pedro, nesse momento, ele é tomado por uma angústia, um desespero por dentro enorme. Ele vê tudo que Jesus falou se concretizar, né? Ele não podia acreditar que ele, Pedro, tinha feito aquilo. Ele chora
chora muito. Só que ele olha para a cela onde Jesus está preso e Jesus está olhando para ele. Olhar sereno, o rosto, nenhuma modificação. Mas sabe por quê? Porque Pedro amava, porque Jesus amava Pedro. Pedro errou. Jesus sabia que Pedro ia errar, mas ele amava. Então ele não mudou o semblante, ele não mudou nada. Continuou olhando para Pedro com amor. Pedro tomado por remorso imenso, né? Ele que sempre foi tão austero, né? Então, assim, ele não aceitava que as pessoas errassem, que as pessoas falhassem, né? Julgava muitas mulheres que, né, na opinião dele, foram fracas. Estava ali, igual uma criança, chorando, desamparado. E naquele momento, Pedro entende. Aqui no texto diz, Pedro começa a entender a razão de certas experiências, dolorosas de seus irmãos em humanidade. Muitas vezes a gente não entende porque que uma pessoa passa por certa provação, e a gente também não entende porque que ela reage de tal maneira diante da provação que ela está passando. Naquele momento, Pedro, ele pôde ver ali, né? De cara com ele isso. Porque quando Jesus fala para Pedro assim, ó, o testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Nós temos que entender que Pedro ele teve que sofrer na carne. Ele teve que se sentir quase que humilhado. Ele teve que fazer uma coisa que ele achou que ele nunca faria, para ele poder olhar para as outras pessoas com empatia, com mais amor. Então Pedro teve que passar por aquilo, para ele aprender que as pessoas não caem e não erram à toa ou por pura maldade. Pedro teve que passar por isso, e ele teve que sofrer na carne, né? Por isso. Eu entendi assim um pouco desse capítulo, que essa negação de Pedro, ela vai muito, mas muito além da negação de Jesus, de Pedro negar Jesus. Porque naquele momento Pedro negou tudo o que ele achava que ele era. E quando ele faz aquilo, ele se quebra, ele se despedaça, né? Porque quando você percebe que você não é nada do que você sempre quis parecer para as outras pessoas, porque na verdade é um parecer para os outros, né? Ele se quebra. E ele aprende que nós não devemos olhar para o outro, nunca com esse olhar de julgamento, com esse olhar de superioridade, se achando moralmente maior do que as outras pessoas. Porque o que nós temos que trazer para a nossa vida, o resumo do que eu entendi desse capítulo é que se uma pessoa cai, eu tenho que estender a mão para essa pessoa, ajudar essa pessoa, assim como nos ensina, como deve ser feito na caridade verdadeira, fazer para aquela pessoa sem esperar nada em troca, sem dizer para ela, eu estou fazendo, mas, né? Por que você fez isso? Sem julgar, é você demonstrar o seu amor ao próximo, ajudando ele sem que ele se sinta a pior pessoa do mundo, sem que ele se sinta um lixo mesmo. E eu vou terminar falando novamente a frase que eu achei mais impactante desse capítulo, que é quando Jesus diz para Pedro: o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, quando ou nós ou as outras pessoas, pela sua fragilidade, tiverem cometido algum erro, que nós não sejamos perversos com nós, que às vezes a gente se julga demais também, a gente se cobra demais, e a gente também não seja perverso para com o outro também. Muito obrigada a todos, uma boa noite.